Muito bem, então, dando sequência aos nossos tutoriais de apoio às atividades da disciplina de Agricultura de Precisão, esse novo tutorial que nós estamos elaborando apresentará a metodologia para a geração da malha de pontos para a amostragem de solo em campo e a atribuição das variáveis de solo analisadas aos pontos para que, por meio dessas variáveis e das coordenadas dos pontos, sejam gerados os mapas de fertilidade sobre um talhão agrícola. Nós, como já fizemos em um tutorial anterior, delimitamos uma área na Universidade Federal de Santa Maria, chamada Área Nova, e dentro da Área Nova um talhão chamado Talhão Vossoroca Norte. Para iniciar esse trabalho de geração de malha regular, nós vamos utilizar o comando que já é de conhecimento de vocês, adicionar camada vetorial. Estou selecionando ele aqui no canto esquerdo superior da tela. Clicando sobre ele, nós buscamos a fonte, no comando buscar, no botão buscar, o arquivo. Eu tenho ele aqui já representado, o Talhão Vossoroca Norte. Observem aqui nessa janela que o tipo de arquivo definido é shapefiles, portanto eu só tenho um arquivo shapefile aqui, exatamente aquele que foi delimitado no tutorial anterior. Dois cliques sobre ele e abrir. Vejam que nós já temos aqui o talhão delimitado, exatamente o que foi feito. Observem aqui na parte de baixo da tela, onde eu estou mostrando que as coordenadas estão representadas no sistema UTM, isso é importante para a geração da malha de amostragem. E então, tendo a área, nessa área vocês podem observar aqui via tabela de atributos, que tem 10.120 hectares, nós vamos gerar aqui uma espacialização de pontos de amostragem com um intervalo pré-definido. Para esse exercício, nós geraremos uma malha regular de um ponto a cada hectare. Portanto, entre cada ponto teremos uma distância no eixo X de 100 metros e no eixo Y também de 100 metros. Tá? 100 por 100. Para que a gente consiga fazer essa geração de malha de pontos regulares, nós usamos o menu Vetor. Aqui o meu computador não vai aparecer a opção geoprocessamento, a opção investigar pontos regulares, mas é bem simples de fazer por meio da caixa de ferramentas. Aqui, então eu vou representar aqui no meu computador via caixa de ferramentas. O que a gente vai buscar na caixa de ferramentas? Pontos regulares, ou em inglês regular points. E aqui já aparece dentro das ferramentas de criação vetoriais o comando regular points. Dois cliques sobre ele, é exatamente essa janela aqui que foi gerada em aula prática e que vocês vão fazer esse trabalho a partir desse tutorial. Primeira coisa que nós temos que fazer, definir a extensão da camada de entrada. Observem que nós temos aqui no botão de 3 pontos a possibilidade de usar a extensão da tela ou uma camada. Clicando sobre ela, nós podemos selecionar a extensão do talhão Vossoroca Norte, dando OK. Contagem / espaçamento de ponto. Nesse espaço é que eu me referi antes, que nós vamos atribuir um valor de 100 metros, porque a partir desta distância, a cada 100 metros teremos um ponto. E aí, a última definição é salvar isto em arquivo. Eu vou salvar nesse arquivo chamado, dentro do computador, eu tenho aqui então, dentro do computador, a pasta Tutorial Agricultura de Precisão no QGIS. Vejam que o tipo de arquivo é Shapefile e o nome Pontos Regulares. Tá? Pontos regulares. Gravar, run, decorrer, rodar. Pontos regulares. Aqui então foi gerado o arquivo pontos regulares. Vejam que gera uma malha de pontos sobre a área, com pontos fora e dentro da área. Obviamente que nós trabalharemos com os pontos dentro da área. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
portanto 10 pontos numa área de 10 hectares. Os pontos fora da área, todos esses pontos que estão na área em branco aqui, terão que ser excluídos. Para fazer isso, nós precisamos acionar a ferramenta de edição, o lapisinho amarelo, o famoso lapisinho amarelo, e buscar a ferramenta de seleção, essa ferramenta que tem um quadrinho amarelo aqui, ó. Clicamos sobre ela e abrimos uma seleção sobre os pontos que serão excluídos. Olha lá, ó. Quando eu fiz a seleção, de novo, ó, vou fazer a seleção. Ó, a lixeira está apagada, ó. Fiz a seleção, opa, lixeira acesa, exclui. Seleciona, exclui. Outra forma de fazer isso, com a tecla Delete do teclado. Exclui, tá? Deleta, exclui, exclui e aqui exclui. Muito bem. Ficamos somente com os pontos representados dentro da área e aí nós podemos salvar a edição. Salvamos a edição para não perder o que foi feito. Se vocês acharem que a distribuição espacial desses pontos não ficou adequada, ficou áreas contendo vazios, é possível fazer o seguinte: selecionar todos os pontos e aqui nesse comando aqui que mostra aqui, ó, onde eu estou sinalizando aqui, ó, esses 3 pontos com a seta em azul e branco aqui, ó, mover feições, eu posso movimentar todos os pontos de maneira que a espacialização deles fique melhor representada. Tá? Então, olha ali, ó, ajustei um pouco, fiz um ajuste, salvo a edição e salvo a edição aqui no disquetezinho e desabilita a edição. Estou só esperando meu computador gerar o salvamento aí, desabilita a edição. Temos, portanto, uma malha de pontos regulares sobre a área do talhão. Observem, então, que esse arquivo contém, na sua tabela de atributos, tá aqui, somente o ID. E quais são esses pontos aqui? Ó, 9, 10, 13, 14. Vejam que ele não tem uma ordem de 1 a 10. A gente vai editar isso. Tá? A gente vai editar da seguinte maneira. Onde é que está o ponto 1? O ponto 1 é esse aqui. Então, vou lá, tá? Na edição do ponto 1 e vamos esperar que o meu computador aqui está dando uma travada. Aqui, ó. Então eu vou digitar 1. Tá? Aqui, vamos ver qual é o 2. O 2 é o do lado. Então, nessa lógica do 2, aqui o 3. 3, provavelmente o 4 seja aquele ali, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então dá para ir na ordem aqui sem medo de errar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficamos com os 10 pontos ordenados. Olha lá, ó. Salva a edição. Salva a edição. E depois desabilita o editor. Tá, nós vamos agora, depois disso, tá, aqui, ó, não precisa nem desabilitar o editor, porque a próxima etapa que nós vamos usar é exatamente criar uma coluna. Essa coluna vai ser, vamos desfazer a seleção ali. Essa coluna nova, que está aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, ó, esse botão novo campo, vai ser de uma das variáveis do solo. Eu vou pegar um exemplo aqui da variável, tá, fósforo, letra P. No comentário eu vou colocar o nome aqui, fósforo, para ficar o comentário. Tipo de variável, tá? Tipo de variável, número decimal. Tá? Comprimento, 10, 10 caracteres. Precisão, 3 no máximo, não precisa mais. O que é precisão? Precisão é casas após a vírgula. Dá um OK. Ó, tá? Criou aqui um campo. Não se preocupem que reordenou aqui. Ó. É só clicar na setinha do ID, ele reposiciona em ordem, tá, os valores do ID, os números do ID em ordem. Porque daí nós temos aqui, ó, A1, A2. Ó. Quando eu clico aqui,
fica selecionado lá, 3, 4, ó, na ordem. Teoricamente, pessoal, o que isso aqui representa? Representa o trabalho que foi feito em campo. Vamos pensar que estas amostras, esses pontos, foram encontrados no talhão e lá em cada ponto desses foi feito uma coleta de uma fração de solo que foi enviada para o laboratório de análise. O laboratório de análise, eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês um arquivo de um laudo de análise de solo exatamente sobre essa área que contém valores verdadeiros. Então, esses valores eles retornam do laboratório de análise com valores que são valores referentes às amostras. Nós temos aqui 10 amostras de solo e aqui, então, onde é que está a coluna P? A coluna dos valores do fósforo. Tá? Eu estou considerando aqui nesse arquivo que os valores referentes a fósforo aqui são valores que foram coletados na ordem apresentada na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Para esse exemplo, é o suficiente eu saber que esta é a ordem da coleta. Se ela foi feita exatamente assim no campo, isso é uma outra situação que o trabalho na prática tem que ser analisado quando for feito o trabalho de campo e do campo para o computador para a geração do mapa. Para fins de tutorial, não nos interessa saber se essa ordem representa exatamente a ordem do levantamento de campo. O que nos interessa é gerar uma malha de amostragem e atribuir valores de variáveis de análise de solo sobre os pontos da amostragem. Então, o que nós vamos fazer? Pegar esses valores aqui, de 1 a 10, que tem a concentração de fósforo em miligramas por litro do que foi analisado e trazer para dentro desta planilha que nós estamos vendo aqui. Para fazer isso, eu vou trabalhar aqui com uma tela auxiliar, vou tirar da tela aqui e vou digitando aqui os valores para vocês observarem. A amostra 1, 18.2, a amostra 2, 37.3, a 3, 16.4, a 4, 27.8, a 5, 49.3, depois a 6, 30.6, na sétima, 11.3, na oitava, 15.2, a nona, 16.7 e por fim a décima, 7.5. Ficamos aí com todas as variáveis de fósforo que foram analisadas. Dá para perceber que há uma grande variabilidade desses valores. E assim, então, nós salvamos a edição dos valores e depois desabilitamos o editor. Toda vez que o meu computador salva, ele está dando uma travada. Probleminha da máquina que eu estou usando. Desabilita o editor, fecha a tabela de atributos e aí, se vocês quiserem conferir lá na tabela, ó, tá tudo lá, ó, tá? Ó, bem certinho, todos os valores. A partir de agora é que nós podemos fazer a atividade de espacialização do que é o mapa de fósforo, nesse caso a variável que a gente está espacializando. Então, para isso a gente vai pelo menu Raster, na opção Interpolação. Olha aqui, ó. Lembrando que essa opção, quando ela não está instalada no menu Raster, basta vir nos complementos, gerenciar e instalar complementos, na opção Instalados e confirmar se ele está lá instalado e marcado. Tem que estar marcado. Nesse caso aqui, como está marcado, ele está aparecendo aqui. E aqui nós vamos acionar a ferramenta Interpolação. Na ferramenta Interpolação, vocês vão ver que nós temos uma janela para entrada e uma janela para saída. Na entrada, nós temos que ter o arquivo pontos regulares, a variável do atributo da interpolação, o P de fósforo, e nós vamos adicionar. Dessa parte da entrada é bem simples. Na saída, o método da interpolação, nós vamos usar peso pelo inverso da distância, chamado IDW, também conhecido como o inverso da distância ao quadrado.
Também temos que definir pela extensão atual. E aí, por fim, determinar um tamanho da célula em X. O que é esse tamanho da célula em X? É o tamanho do pixel da imagem. É o valor digital do pixel da imagem que conterá a variação da concentração de fósforo nos espaços onde não tem amostras. Então, é exatamente a extrapolação do que tem amostrado para as áreas que não têm amostradas, seguindo a relação matemática de dependência espacial que uma amostra tem entre suas vizinhas, de tal maneira que quanto mais distante as amostras vizinhas estão da amostra considerada na elaboração, na geração dos valores estimados, os valores estimados eles são mais próximos em valor quando estiverem geograficamente mais próximos da amostra e menos próximos em valor quanto mais distantes estiverem da amostra considerada. Aqui a gente salva o arquivo, tá? Esse arquivo sempre mantendo uma organização. Então eu vou salvar o arquivo dentro da pasta Tutorial Agricultura de Precisão no QGIS como resultado interpolação. Lembrando, não coloca tio nem C cedilha nos nomes. IDW. Lembra lá, ó, olha lá, ó. IDW. IDW é o nome do método. Salva. Roda. Em OK, dá OK, gerou uma espacialização sobre toda a área. Como nós tínhamos um valor bem elevado ali, de um dos pontos, ele criou uma célula ali de valor bastante elevado. Só que esse valor, resultado interpolação IDW, eu vou trazer para baixo aqui, ó. Tá? Aqui estão nossas amostras, aqui está o nosso talhão, ele extrapolou a área do talhão. Então, para finalizar o trabalho de mapeamento, nós temos que recortar só aquilo que está na área interna do talhão considerado. Então, a gente vai usar para isso uma ferramenta também do menu raster, chamada extrair recorte. Ó, olha o caminho ali, ó. Menu raster, extrair recorte. Eu vou extrair o recorte do arquivo de entrada raster, que é resultado interpolação IDW. Temos que definir um nome e um local para a saída do arquivo. Volto a chamar a atenção. Lá na pasta que está sendo usada como destino para os arquivos. Mapa de fósforo. Mapa de fósforo. Nome final do arquivo. Não é simplesmente o resultado da interpolação. Esse já é o nome do arquivo que vai ser recortado. Marca a opção nenhum valor de dado. Marca a opção camada máscara e confere ali a camada máscara. Ela tem que ser o polígono da área de interesse. Talhão, Vossoroca Norte UTM. E marca a opção cortar a extensão do conjunto de dados alvo para a extensão da linha de corte. Portanto, a extensão do conjunto de dados alvo ficará somente aqui dentro. Damos um OK. Processo concluído. Fechamos a janela. E aí, aqui, o resultado da interpolação ele pode ser removido. Ficamos apenas aí, ó, com o mapa da interpolação de fósforo na área do talhão da Vossoroca Norte. Vou trazer ele aqui para baixo, inclusive, para a gente poder visualizar. Ó. Tá? Aqui está o talhão. Ó. Como os pixels ficaram de 10 por 10 metros, tá? O detalhamento ele ficou um pouco grosseiro. Vocês podem fazer esse espaçamento com 5 por 5 metros, 1 por 1 metro, tá? Para ficar menos serrilhadas as bordas aqui. Tá? Para finalizar, esse mapa de fósforo será representado em cores. Então, com o botão direito do mouse, nós vamos em Propriedades, e em Propriedades, na opção Estilo, Tipo de renderização, banda simples, falsa cor. Recomendo que vocês usem o valor da escala Red, Yellow, Green.
vermelho, amarelo, verde, que é o padrão de cores usado em agricultura de precisão. Modo, intervalo, igual, classifica. Observem que as maiores concentrações de fósforo aparecem em verde, as piores em vermelho, indicando uma necessidade de correção de adubação para fósforo nessas áreas em transição do vermelho para o laranja. Ao aplicar, dando OK, nós temos aí a transição das concentrações do mapa de fósforo em miligramas por litro, mostrando aqui uma faixa bem nítida, pelo menos aqui um lado inteiro da área, que está indicando necessidade de correção da adubação desse nutriente fósforo. Enfim, o que nós trouxemos aqui, através desse tutorial, é uma sequência de passos que permitem a geração da espacialização de variáveis de solo amostradas em campo, que são analisadas em laboratório e, em função da localização das amostras, se obtém a concentração destas variáveis, nesse caso o exemplo nutriente fósforo, sobre uma área de um talhão agrícola. Espero que esse tutorial tenha sido útil para que vocês consigam desenvolver as atividades em aula e, tecnicamente, depois que quando estiverem atuando profissionalmente, realizando mapas de fertilidade. Era isso, obrigado, ficamos por aqui por hoje.